Batista, já fala, a Bíblia já relata que o Elias encarnou em João Batista. Eu falei assim, está falando isso mesmo. Inclusive também Moisés, o espírito que estava em Moisés foi jogado de 70 homens, só que Moisés ficou vivo. Aí ele falou assim, não, mas isso é reencarnação, uma pessoa que já morreu e se reencarnou no outro. Então Elias, ele se reencarnou em João Batista. Eu falei, só tem um problema, o Elias não morreu. O Elias foi arrebatado vivo. Aí ele ficou todo confuso. Reencarnação não existe. A fala do dom espiritual que estava em Moisés, e Deus tirou do espírito de Moisés e colocou em 70 homens, do espírito de Deus. Ele veio na virtude e na força de Elias, quer dizer o quê? Que ele veio no dom espiritual que Elias tinha. O João Batista também ganhou aquele dom, entendeu? Coisa, porque já encontramos pastores com barba, sem problema algum. E outra coisa até também, apresentadores. O pecado ele se divide em duas partes, né? Pecado para a morte e pecado que não é para a morte. Então existe pecadinho e pecadão. Não, existe pecado que não é para a morte. Por exemplo, glutonaria. Glutonaria é pecado. Alguém exclui alguma pessoa gorda na sua igreja que come muito? Não. Não dar dízimo é pecado. Alguém exclui uma pessoa porque não deu o dízimo? Forte. Não. Entendeu? Porque não, é um pecado que não é para a morte. E o pecado é transgressão da lei de Deus. Crime é transgressão da lei civil. No caso aí o doutor Rubem aqui vai falar bastante a respeito de crime aqui, porque ele é advogado, né? Então, mas o pecado é transgressão da lei de Deus. Mas gostaria muita de ser, coisa mas... já mudou. Muita coisa em um país, entendeu? É pecado. Passou por outro país, não é mais pecado, porque a nossa tradição também muda muito. O Islã usa véu, a ósculo santo. Mas deixa eu, já aqui no Antenado, já puxei umas questões aqui, concernente a respeito a religiões. Esse pessoal que está pedindo respeito, André, eles não respeitam ninguém. Eu não sou católico, eu sou evangélico, mas eu vi na televisão absurdos. Eu vi pessoas chegar, fazer uma reunião, imagens, tirar a roupa, as mulheres botar os seios para fora, beijando uma na boca da outra, tá entendendo? Pegar o crucifixo, enfiar em partes íntimas. Eu até tinha criança na sala, falei, quando passou aquela notícia, eu tirei as crianças da sala, entendeu? O pessoal que está pedindo respeito, não respeita ninguém. Um dia chegou um rapaz lá e falou comigo, pastor, vem aqui que eu não estou aguentando mais. Falei, o que que é? Pastor, a macumba batendo até de manhã, o tabaco não para de noite. Eu falei, pois é, e esse pessoal que quer respeito, acha que quando chega 10 horas, a igreja tem que parar o barulho, tá entendendo? Mas eles não respeitam ninguém. Eu acho que a lei é para todos. Apareceu um prefeito num canal de televisão, questão de ética eu não vou falar, né? E ele falou que quando ele assumiu, ele tinha lá um monte de crucifixo, ele mandou tirar o crucifixo, e foi uma confusão. Ele falou assim, se botar o crucifixo, vai ter que botar retrato ali da Nossa Senhora da Aparecida, ali vai ter que colocar o Xangô, ali vai ter que colocar o Inhaçã, porque é um direito de todos, não é só o crucifixo que tem que entrar aqui. Como não é para botar nada... Debate. Eu vou chegar nesse debate aqui. Como não é para botar nada, então tira tudo. Aí mandou tirar tudo. Bom, primeiro nós temos que fazer uma divisão aí, né? A palavra de Deus diz que é uma divisão nisso. Diz que a palavra de Deus é como a espada de 2 gumes, e ela penetra na divisão da alma e do espírito. Presta bem atenção. Quando Adão e Eva pecou, a Bíblia diz que eles abriram os olhos e perceberam que estavam nus. Como eles abriram os olhos, se os olhos deles já estavam abertos? Então nós temos que entender que os olhos espirituais dele estavam abertos. Quando ele pecou, abriu os olhos carnais, né? Você bota 2 criancinhas nuas brincando, de 3, 4, 5 anos, um garotinho, uma garotinha, que eles não têm maldade nenhuma. É a idade da inocência. Depois entra a idade da razão, né? Então, a alma, o animal também tem alma. O homem também tem alma. Entendeu? O animal tem sentimento. Você bate no cachorro, o cachorro fica triste. Ele sente necessidade de sexo. Isso é atributo que o animal tem, o homem também tem na alma. Agora, se o animal tivesse espírito, a gente ia ver um cachorro dando aula na faculdade. A gente ia ver um gato adorando a Deus. Entendeu? Com inteligência. Então tem uma divisão. Quando a pessoa morre, que ela aceita Jesus como Salvador, a palavra de Deus é bem clara. Vai direto para o reino dos céus. Há pessoas que vai direto, outros aguardam um pouco. Nós vemos o caso daquele ladrão que estava na cruz, que Jesus falou para ele exatamente assim,
hoje tu estarás comigo no paraíso. Esse foi direto. O crente machucado, geralmente, o crente se machuca no coração, né? E no intelecto dele. Eu, por exemplo, estou aqui para defender a tese de que tem que ter os dois. Jesus falou exatamente assim: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então tinha um crente machucado que chegou na minha igreja, e um homem até que tinha um dom para ser um bom pastor, entendeu? E convidei até ele para pregar na minha igreja, né? Ele chegou lá, ele segurou no microfone, um homem cheio do Espírito Santo, e começou a falar a língua, aquele negócio todo. E a pregação toda, a gente, quando ele começa a pregar, né? Aquele negócio todo, quando é que vai começar a pregar? E aí depois ele parou assim no meio da pregação, e ele disse exatamente assim: vocês entenderam? Aí ninguém entendeu nada, o pessoal, todo mundo alegre, porque o poder de Deus caiu, né? Era gente sapateando, era gente dando glória a Deus. Eu também gostei muito. Mas ele perguntou para mim, não era para perguntar para mim, era perguntar para outra pessoa. Mas ele foi perguntar logo para mim: o senhor entendeu? Eu falei assim: não entendi nada, você não pregou ainda. O senhor não entendeu porque o senhor não está em espírito. Não está no não está nível... em espírito, em espírito. Aí eu falei: meu Deus, o que é isso? Isso machuca. Quer dizer, então ele buscou muito o poder de Deus, mas não buscou o conhecimento. E o conhecimento é essencial. Também buscar muito conhecimento, sem buscar o poder de Deus, é horrível. Porque a letra mata e o espírito vivifica. Então, a diferença daquele que busca muito conhecimento, só prega conhecimento e não busca Deus, é na hora que a ovelha sai da igreja, sai machucada. Aí diz que o verdadeiro pastor, ele vê a ovelha machucada, né? E a ovelha com a lã dela toda cheia de podridão, ele pega uma tesoura espiritual, corta a lã da ovelha, mas não corta a ovelha. Ele bota machucadinho, traz a ovelha para junto dela. Isso assim é que Jesus nos foi ensinando, né? Eu acho o seguinte: essas pessoas ajudam a gente, entendeu? Ajuda muito. Porque quando eles começam a chegar e ver um demônio jogar uma pessoa no chão, passa a aumentar mais a minha fé. Mas como é que o demônio tem o poder de jogar uma pessoa no chão e Deus não tem poder nenhum? Se o próprio Jesus, quando foram prender ele falou assim: a quem buscais? Caiu o exército inteiro. Só com uma palavra. E não eram crentes. Caiu o exército inteiro. Mas também nós vemos outra parte, Jesus lidando com grande poder, né? Lidando com grande poder, e não caía ninguém. Os discípulos estavam sempre ali. Paralíticos andavam, cegos enxergavam. Por quê? Havia um equilíbrio. Às vezes, num culto de libertação, se cair alguém pelo poder de Deus, fica difícil a gente entender quem caiu endemoniado e quem caiu pelo poder de Deus. Agora que Deus tem poder de jogar uma pessoa no chão, Deus vai ter fazer tem o que poder. Ele quiser, da forma que Ele quiser. Ele tem poder de levantar a igreja toda da terra e jogar no reino do céu. Chama-se arrebatamento. Como é que uma pessoa que não é cristão, que filma alguma coisa, que não conhece nada de Deus, vai discernir alguma coisa? Eu estou com a palavra ilustre que meu amigo André aqui deu, que ele tem 2 ministérios. Um é da sabedoria, o outro é da beleza, né? Eu recebo essa aí, porção dobrada ainda, hein, senhor? Eu prefiro que a minha mulher tenha isso aí 10 vezes mais do que eu. O homem natural não compreende as coisas de Deus. Só o homem espiritual, né? Pode entendê-la, porque ela se discerne espiritualmente. Olha só, eu tenho visto muito por aí a pessoa que tem um chamado de Deus, entendeu? Então ele já tem um chamado, já bota o terno, já quer pregar, e não tem uma preparação. Mas nós vemos que há um período de preparação na vida do homem. Ele tem que se preparar. Um dia eu estava com um pastor lá, o pastor: não, eu fundei a igreja aqui. Eu perguntei: você foi consagrado por quem? Não fui consagrado não, fui chamado por Deus, foi uma profecia. Eu disse: não, irmão, tem que ser consagrado. Alguém tem que botar a mão de você, alguém tem que ordenar você. Segunda coisa, o irmão pregava bem, mas na hora de fazer um casamento, o irmão não sabia fazer o casamento, não sabia batizar ninguém nas águas, não sabia dar a doutrina. A ceia, ele falou: como é que dá ceia, pastor? Eu falei: meu Deus do céu. Como é que expulsa demônio? Aquela confusão, não tinha. Eu entendo assim. Eu entendo assim, que os dons espirituais, ele tinha, Deus usava ele maravilhosamente bem, entendeu? Mas existem os dons espirituais e os dons ministeriais. Quer dizer,
Dons espirituais fala de operação de Deus através do homem. E os dons ministeriais fala de serviço de Deus através do homem. Há um serviço que o pastor tem que fazer e tem que se preparar. É muito capeta, né? De gente aí. A gente trabalha com isso lá, né? Libertação. Trabalha com isso. O governo pega os mendigos todo do centro da cidade, coloca tudo lá no SESI, no Senai, em frente à minha igreja. E a gente dá aquele apoio espiritual, né? Agora eu queria deixar bem claro que eu gostaria de falar a diferença hoje aqui entre uma possessão demoníaca e uma opressão demoníaca. A gente vai ter que esclarecer isso. Opressão é a operação do diabo do lado de fora do homem. E a possessão é o demônio dentro do homem. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. E às vezes a gente vê também, o cara vê na televisão, em qualquer outro lugar, o cara meio... Tô indo na costa, pastor Sérgio. Bem-vindo ao Antenazão Geral. É muito prazer estar aqui mais uma vez. E eu quero dizer, André, que é um assunto polêmico, o negócio vai pegar fogo aqui hoje, hein? Porque esse negócio de inventar lei aí, criar leis para calar a boca do povo de Deus, está difícil. Agora, leis que já foram criadas, né, para garantir o direito do povo de Deus, não tem. Fui visitar o hospital, uma pessoa enferma, não pude entrar naquela hora, me proibiram de entrar. E eu falei, mas eu sou, na Constituição diz que nós podemos entrar, podemos fazer visita, não deixaram entrar não. Eu falei, ué, o que eu vou fazer, meu Deus do céu? Eu não ia chamar a polícia, nem fazer nada disso, né? Eu fui embora para casa, simplesmente fui embora. A gente vê nas comunidades, né, que a gente, quando prega em Barra da Tijuca, Copacabana, outros lugares assim mais de elite, é diferente de uma comunidade onde o baile funk grita a noite toda. A minha igreja lá, eu boto a corneta, 3 horas da manhã e prego, porque o barulho nem sai na minha corneta, de tanto barulho da caixa de som daquele baile funk, entendeu? Então, hoje em dia, nós temos que entender que cada bairro também muda o tipo de evangelismo. Carro de som na rua, é tanta coisa, e quando o crente abre a vozinha para gritar a favor da verdade, já quer calar a boca do cristão. Que situação, né? Pelo aqui. Mas eu não posso muito me autoelogiar, não. É pessoas que dizem que eu toco alguma coisa. Eu gosto muito de falar sobre família, e vou fazendo direito à lei de livre expressão, né? De a gente poder divulgar alguma coisa a respeito de família. Começou com a palavra latina chamada lare, que significa lareira. Eles sentavam diante da lareira com a família, os cristãos, né? Começou assim. E ali havia um diálogo. Então, como havia um diálogo em família, nós vamos começar a fazer um diálogo também entre a nossa família evangélica, para saber que muita coisa está acontecendo por falta de diálogo, né?